com um entrevistado que já está aqui na nossa bancada. Vamos bater um papo hoje com o presidente estadual do PL, o João Roma, ex-deputado federal e pré-candidato ao Senado aqui no nosso estado. Roma, muito obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente mais uma vez no Boa Tarde Bahia. Boa tarde, Victor. Boa tarde, Luiz Felipe. É uma satisfação muito grande para mim estar mais uma vez nesse programa, que tem uma audiência tão qualificada e sempre boas conversas, né, sobre política, sobre o futuro da Bahia e do Brasil. Eu vou começar já lhe perguntando o seguinte: na sua última entrevista aqui, aliás, rendeu bastante aquele nosso último papo aqui comigo e com o Victor Pinto, nós falávamos como é que estava administrar o partido, no sentido em que você aproxima o partido do ex-prefeito ACM Neto, pré-candidato ao governo da Bahia, é pré-candidato ao Senado Federal, né, numa possível composição com Neto, mas alguns integrantes do partido marchando ao contrário, a exemplo do deputado Capitão Alden. Como é que está essa situação interna? Você tem conversado? Em que nível está essa... Temos conversado muito, inclusive com o próprio Capitão Alden, que também já nesses dias já teve um início de uma conversa com a ACM Neto, e nós estamos buscando, né, contornar o natural que no processo eleitoral existem muitas disputas, né, lutas por espaços, e é fundamental que a gente consiga não só implementar serenidade nisso, como harmonizar essas relações e trabalhar no conjunto, porque é factível que a gente abrace uma mesma tese no mesmo caminho que estamos marchando e libertar a Bahia desse período de 20 anos do PT. Roma, nessa conversa, nessa composição de chapa, a gente já vê um desenho de que hoje no campo netista, no campo da direita, da oposição, tem a cadeira de ACM Neto, pré-candidato a governador, tem a cadeira de João Roma, pré-candidato ao Senado. E existem aí duas cadeiras a serem preenchidas, a da vice e a do governo. Mas vamos lá. Existe aí um namoro à distância para Ângelo Coronel. Ângelo Coronel tem sido preterido da chapa governista e chegou a ser aventado, eu conversei com algumas fontes que disseram isso, de que Coronel teria feito uma sinalização ao grupo de ACM Neto, que ingressaria de pronto no grupo de Neto, se ele fosse candidato único ao Senado nessa chapa. De fato, você chegou a ouvir esse tipo de proposta, chegou até seus ouvidos? Existe uma possibilidade de Roma fazer algum tipo de negociação também junto a Coronel, caso haja o rompimento com o governo do Estado? Como é que está esse desenho que envolve a família Coronel e principalmente no campo da oposição? Vitor, essa tese ou proposta não chegou ao meu ouvido, né? O que ocorreu foi que no dia do Bonfim eu fui perguntado por um jornalista sobre essa proposta, né, e respondi que não tinha conhecimento disso e que eu achava que isso seria uma proposta pouco factível e que eu não acredito, né, em muitas desses arranjos, né, artificiais. Eu acredito sim numa chapa, num bloco que possa apresentar sim uma proposta e isso movimentar, né, e mobilizar, né, os baianos e baianas para que a gente possa fazer uma mudança na Bahia. Né, pegaram essa parte da minha frase, né, e fizeram de alguma maneira um certo ataque ao Ângelo Coronel, que me ligou nesse mesmo dia. Eram umas 17 horas, eu estava saindo, né, lá da Colina Sagrada, eu estava já no carro, aí ele me ligou e disse: olha, estou querendo fazer intriga porque eu não propus isso. Né, e eu fiz, olha, e só colocaram uma parte do que eu falei, porque em uma outra parte eu lhe elogiei, disse que você tem legitimidade, tem um trabalho muito forte junto aos prefeitos no estado da Bahia, então você está legitimado aí a buscar opções e novos caminhos, especialmente, né, se não for respeitado, né, um direito autêntico dele, né, de disputar sua reeleição, uma vez que ele já é senador. Né, então isso é o que abrange este ponto. Ademais, Vitor, nas conversas comigo e a ACM Neto, entre nós combinamos de somar esforços pelo futuro da Bahia. Inclusive, nem detalhamos muito, é que a vida vai fazendo acontecer. Eu, por exemplo, nunca declarei que sou pré-candidato ao Senado. Né? Até então, eu sempre vinha trabalhando a nossa pré-candidatura ao governo, assim como a ACM Neto, buscando confluir no momento adequado
E esse momento, ou seja, a própria aceitação das pessoas na Bahia, o que vem falando, já colocam isso. Mas nunca houve declaração de posições nossas dentro dessa conjectura. Ele falou também, o ACM Neto, que agora em março devemos ter já com clareza como é que fica essa dança das cadeiras, né, nessas posições da chapa majoritária na Bahia. E eu acho natural que, sim, a Semineto precisa aguardar esse posicionamento até do próprio Ângelo Coronel, né, uma vez que eu acho que estão, de fato, maltratando muito a figura, né, do personagem Ângelo Coronel. Né, ele muitas vezes não é o que, é a forma. E da maneira que está sendo feito, está ficando muito chato. Está buscando, na verdade, diminuir muito, né, um personagem que é hoje senador da República e, portanto, tem sido escanteado pelo grupo do PT, que busca uma chapa exclusivamente de petistas. Né. Vamos aguardar isso aí. Tem muitas movimentações, tanto nacionais quanto locais, mas eu não vejo dificuldade na montagem de chapa. Vejo pessoas que estão bem animadas com essa eleição. Será uma eleição bem disputada, mas eu vejo excelentes perspectivas para que a gente possa fazer uma mudança na Bahia. 2h07. Você que sintonizou o rádio agora, a gente está conversando com o João Roma, ex-ministro João Roma. Eu já, obviamente, ia identificar como pré-candidato ao Senado, então vou fazer 2 perguntas dentro desse prisma. O bom de você vir aqui é que você sabe que você não vai ter... Se tiver um corte, vai ter um corte dentro do contexto, né? Pelo menos acredito que você nunca tenha se arrependido disso. Mas, Luiz Felipe, eu sempre passo da premissa que não há pergunta mal feita, existe a resposta mal dada. Fique à vontade. Então, 2 coisas. Primeira, você se sente bem estando pré-candidato? Se estiver pré-candidato, isso te satisfaz? Mas tem uma segunda pergunta que eu acho que ela acaba calçando um pouco essa primeira. Como é que tem sido as tratativas com a ACM Neto? A definição de chapa, ela passa por um processo de grupo, ou aqueles que compõem à frente dos partidos que estão coligando, que estão próximos, orbitando o União Brasil hoje em dia, estão sendo informados do passo a passo? Então, acho que seriam 2 perguntas em uma. Excelente pergunta, Luiz. Primeiro, o seguinte, eu me sinto sempre um protagonista da política. E eu falo isso de forma muito autêntica, porque desde criança que eu me sinto motivado para a vida pública. Né? O meu avô tinha sido um grande político lá em Pernambuco, e eu desde muito novo sempre gostei das conversas da política, né? Me motiva muito. Ainda hoje eu não perco a emoção de quando chega lá na urna, meu coração dispara. Ver a foto, né? Certo. Então, eu me sinto realmente com muita vocação e fico feliz de protagonizar, né, episódios, falas, movimentos da sociedade de uma maneira geral. Eu gosto muito dessa participação, dessa mobilização, né, de ser uma voz ativa nesse processo de desenvolvimento da nossa sociedade. Quanto à construção da chapa, né, o convívio com a ACM Neto vem ampliando nesses últimos meses, com agendas que vão surgindo, especialmente no interior do estado da Bahia. Nós temos nos encontrado com uma certa frequência. Fizemos a caminhada do Bonfim em conjunto na última quinta-feira. E vejo uma discussão hoje muito harmônica no nosso campo político, diferente do que foi talvez a eleição passada. Eu acho que há uma mudança crucial de ambiente nessas 2 eleições. Na eleição passada, tinha o afastamento meio de ACM Neto, depois houve aquela questão com a não confirmação de Zé Ronaldo na posição de vice. Então nós estávamos, talvez esse campo, né, mais à direita aqui na Bahia, com muitos problemas internos. Já hoje eu vejo esses problemas internos muito mais no lado do campo da esquerda, no campo do PT. Né? São muitos comentários que chegam, né, de problemas de relação do próprio Wagner e Rui, situações que atingem até o próprio governador, onde muitos dos então aliados dele mesmo dizem que não performa o governo, então, portanto, é um nome mais fraco para disputar, e aí suscitam talvez o retorno de Rui para essa posição. O escanteamento de Coronel, que já tem sido, né, o desgaste já está feito, ao meu ver.
Então, eu acho que ambientes internos estão completamente distintos do que era no passado, Vitor. Nessa vez eu vejo do nosso lado, pelo contrário. Primeiro, tem mais espaço a preencher, né, com 5 principais aliados de forma partidária, eu estou falando, PSDB, Republicanos, PP, União Brasil e PL, com exclusivamente esses 5. Isso já dá esse campo aqui metade do tempo de rádio e TV, que era uma coisa que nem eu tinha na eleição passada, nem a ACM Neto tinha na eleição passada. Então, isso são detalhes que fazem toda uma diferença no processo eleitoral, ou seja, todo o tempo de rádio e TV, de inserções e por aí vai, não é? Dentro de um ambiente que está, eu acho que, muito bem estruturado, né? Um clima de cooperação grande, não é? Uma solidariedade entre os parceiros, não é? Abertura, não é? Perspectiva de crescimento. Então, eu estou muito animado, né, com essa eleição e, sobretudo, pelo clima que eu tenho encontrado nas ruas. Eu vejo pessoas muito decepcionadas com o PT, não só com algumas figuras do PT, personagens, mas com a própria estrutura de governança do PT que não tem conseguido melhorar a vida do baiano. Agora, Roma, nessa questão que envolve chapa, a gente tem até uma imagem, queria pedir para o nosso querido Júnior colocar na tela de uma reunião. 2 delas. 2 imagens, né? De uma reunião que ocorreu ontem, da executiva do Republicanos, partido inclusive que você já fez parte, Roma. Sim. A gente percebe ali, principalmente a presença do Márcio Marinho, também do Marcelo Nilo, Republicanos que reafirmou a sua vontade, que não abre mão da pré-candidatura ao Senado. E dentro dessa pré-candidatura vai ter que se fazer um arranjo interno, se o nome de Márcio Marinho ou se o nome de Marcelo Nilo. De fato, o Republicano já está demarcando seu território. Vou querer a candidatura ao Senado na chapa de ACM Neto. Aí agora puxando aqui para a gente, para a bancada. Você fala aí que não confirmou pré-candidatura ao Senado. A ACM Neto já teve no fim do ano passado em Porto Seguro e confirmou pela primeira vez a pré-candidatura dele ao governo do estado da Bahia. Se Roma não confirmou a pré-candidatura ao Senado, Roma é pré-candidata ao quê, então? Eu ainda não havia declarado até então, mas Sim. toda a tendência e isso tem se confirmado nas ruas. Né? As próprias pessoas têm se movimentado em relação a isso. Então, não há dificuldade nenhuma. Né? E já declaro com clareza aqui que nós estamos trabalhando para marcharmos juntos e há um propósito muito maior. A retomada até das minhas conversas com a ACM Neto já foi nesse sentido. Certo? Não foi uma conversa para nem lavar a roupa suja, nem episódios passados, nem para negociando espaços. Mas sim para a gente falar sobre o futuro da Bahia, que a gente precisa se movimentar, porque a Bahia tem muita potencialidade e a Bahia está ficando para trás em relação, inclusive, aos seus próprios vizinhos. Então, é fundamental que haja uma reação, né, da sociedade baiana, de uma forma geral, para que a gente possa, de fato, oxigenar e criar uma nova perspectiva de desenvolvimento para a Bahia. Então, não há dificuldade nenhuma na formação dessa chapa. O movimento republicano é mais do que legítimo. Né? Eu tenho muita amizade com o deputado Márcio Marinho, tenho convivido mais recentemente agora com o Marcelo Nilo em algumas agendas, né? Pessoas que são políticos, que têm espírito público e naturalmente almejam, né, participar de forma muito legítima. Eu acho que o desenho, inclusive, seria realmente a ACM Neto, candidato a governador, uma vaga do Senado para o PL e uma outra para os Republicanos, naturalmente encaixando, não é, o PP e o PSDB dentro, né, do atendimento perante a vice, que em um momento discutiu-se alguns nomes e por aí vai. Nada que não possa ser ajustado, repito, da minha parte não há intransigência alguma. Né? A minha esposa, inclusive, até declarou, né, mesmo sem combinar comigo, disse que mais importante do que as posições, né, é estarmos juntos lutando pela Bahia. Então, eu acho que qualquer arranjo que possa surgir disso aqui é positivo e salutar. Né? É fundamental que a gente tenha também a paciência e a visão estratégica de aguardar naturalmente esse desenrolar desse imbróglio que surge, né, na caminhada do Ângelo Coronel, né? E dentro disso, né, montar, né, uma chapa e dar vontade de ACM Neto, quanto antes ele puder declarar essa chapa, ele vai fazer, porque ele está bem animado. Né? Isso é um ponto também fundamental nessa caminhada. Né? As pessoas precisam querer, as pessoas precisam saber que são muitas pessoas depositando expectativa dentro das nossas caminhadas
e eu estou observando que ele está muito atento a isso tudo e está bem animado para essa missão que está se desenhando aí. Então, com essa perspectiva, né, trabalhando com clareza, com franqueza e buscando ser construtivo, nós temos muita facilidade, né, de finalizar essa composição aí e ter uma excelente chapa para oferecer para os baianos. 2h16, já virando para 17, João Roma, ex-ministro, pré-candidato ao Senado Federal. Vou dizer por minha conta aqui, a gente tem falado das nossas apurações das também. nossas apurações, a gente tem indicado, inclusive o pessoal daí da nossa direção, Ana Paula Lima, Verena Veloso, devem estar assim, meu Deus, vocês colocaram lá no nosso GC, na identificação, pré-candidato ao Senado e agora. Eu não desmito, Luiz. Então pronto. Então pronto, tá tudo... Já que Marcelo Nilo foi citado, eu não carto nem descarto. Parafraseando ele. Eu queria falar de Nilo. Ele vem fazendo, o até fez esse comentário hoje de manhã no Jornal Band News, na Rádio Band News FM, e ele tem feito, de fato, uma campanha bem ácida. Ele tem destoado um pouco, por exemplo, de João Roma, que tem buscado, apesar das críticas pontuais, um tom mais conciliador. Mas ele tem feito uma campanha bastante ácida e nos últimos dias tem cravado: não aceito nesse momento, estou mais próximo de ACM Neto e terei sim uma vaga garantida como senador. Quando você fala da importância de se esperar um pouco para ver no que vai dar a história de Ângelo Coronel com o lado governista, enfim, mas ao mesmo tempo citando da possibilidade de ACM Neto, quanto mais rápido definir essa chapa, melhor para o grupo, você não acha que de alguma forma esse tipo de declaração de Nilo pode acabar comprometendo, uma vez que, pulando o muro, vindo para um partido da base, o que se fala muito é de os republicanos ter portas abertas para Coronel e isso criar um ambiente instável, de instabilidade, como foi lá no caso de Zé Ronaldo há 4 anos, quando em cima da hora soube que não seria o candidato e viu Ana Coelho ocupar esse espaço? Olha, eu acho que cada um tem um estilo e uma forma de se expressar, especialmente na política, né? E, enfim, cada personagem vai criando, na verdade, a sua maneira de conexão com seus eleitores, não é? Marcelo Nilo tem o estilo dele, ele realmente tem uma forma de colocar as coisas com muita clareza e interpretado às vezes como um tom ácido, mas isso tem sim até servido para a oposição para alertar alguns pontos, alguns absurdos que acontecem na Bahia e que tem coisas que não dá para falar com muita elegância, né? Tem coisas que precisam se colocar o dedo na ferida. Marcelo Nilo tem feito isso, ele tem transpirado bastante, tem crescido no processo, tem mantido uma comunicação fluida com muitos veículos, especialmente rádios, que assim Teve como aqui, inclusive. Que assim como eu, ele também dá muito valor a rádios e que né, e continua sendo um principal caminho de comunicação com a nossa população, pessoas que estão nos seus afazeres, tudo mais. Todo mundo tem acesso à telinha ou à TV, mas o áudio do rádio eu acho que faz muito mais parte do cotidiano das pessoas. Então ele tem o seu estilo. E, ao mesmo tempo, ele mesmo já declarou, viu uma frase dele que disse, não, se o Ângelo Coronel vier, certo, eu abro mão para uma outra posição. Não é? Então, todos sabem que a política também é a arte do possível. A política é a arte da gente conseguir superar, inclusive, até dificuldades e gestar possibilidades. Então, a política serve para a gente superar, para a gente conseguir, entre as coisas que nos distanciam, encontrar aquelas que nos aproximam. Não vejo intransigência, né? Vejo, pelo contrário, muito entusiasmo e dedicação de Marcelo Nilo nessa caminhada. Óbvio que agora, né, nesse período aí que antecede essa data fatal aí do 4 de abril, porque é uma data limiar para desincompatibilização de cargos, então isso define muitas outras coisas, tanto dos aliados quanto dos adversários, é fundamental que já haja uma sinalização e as perspectivas com clareza para que ninguém saia frustrado de um processo como esse. Eu acho que até aqui, né, todos vêm ensaiando, todos vêm reunindo, né, suas fichas, né, seus exércitos, e é fundamental que agora, né, até o 4 de abril, haja uma comunicação mais clara perante onde cada partido vai estar aí nessa posição. Hoje, Marcelo Nilo pertence ao Republicano, então, dentro disso, saber como o Republicano vai jogar, e ele, né, junto com o Márcio Marinho, com Rogéria, que é deputada federal do partido, o Alex, que é também deputado federal do partido, ou seja, há um grupo, né,
Eu já pertencia ao republicano, como o Vitor aqui levantou, é um partido que preza muito pela liturgia, pelo procedimento. Na outra eleição, mesmo sem o republicanos, digamos, se empenhar no quesito da minha pré-candidatura a governador, Márcio Marinho fez questão de fazer uma viagem longa. Eu estava no interior, estava lá em Iraquara, lá na Chapada. Chapada Diamantina. Que uma hora eu sei que você vai visitar e vai gostar. E Marinho fez questão de ir pessoalmente para conversar comigo e dizer da posição dele e tal. Então, apesar de, obviamente, ser uma decisão que não me agradava, eu me agradei muito do procedimento e da maneira, né, de se dar e de se mostrar respeito às posições partidárias e mostrar que isso vai além, inclusive, dos interesses individuais de cada um. Tá? Então, eu acho que não teremos surpresas, né, maiores nesse processo. Pelo contrário, acho que a gente são muitas possibilidades e há espaço sim para a gente construir uma chapa vitoriosa. Fica o questionamento a João Roma. Como é que fica a questão do palanque? Porque até então havia uma discussão do nome de Tarcísio como um pretenso candidato à presidência da República no campo da direita, que aí aglutinaria todos os partidos da direita. Depois, pelo menos era a expectativa, principalmente do grupo netista aqui no estado da Bahia. Depois houve a escolha nominal, vamos colocar assim, através de uma carta do ex-presidente Jair Bolsonaro, pelo nome de Flávio Bolsonaro na campanha, nessa pré-campanha. Aí, o União Brasil, que estava tendendo a fazer esse processo de unidade em torno de Tarcísio, falou assim, não, agora a gente vai abraçar, então, a candidatura do nosso partido, que é Ronaldo Caiado. Como é que vai ficar essa discussão aqui em solo baiano? Neto, de um lado, falando de Caiado, e, por exemplo, você, do outro, falando de Flávio Bolsonaro. Olha, o próprio Assemineto já declarou em Porto Seguro que estará ao lado de quem não estiver com o PT. Então, é uma declaração que eu acho que aglutina todos aqueles que querem realmente uma Bahia grandiosa. O que se vê é que esse período de 20 anos do PT não melhorou a vida do baiano. São 20 anos onde o PT fez bonitas propagandas no período eleitoral, mas infelizmente o PT não entrega o que promete. Utiliza da pobreza da nossa população, condenando muita gente à miséria para que as pessoas fiquem na dependência, né, do governo. E não é isso que nós acreditamos. Nós queremos um Estado grandioso para que cada um, né, cada filho de Deus possa melhorar de vida, possa ter acesso à sua prosperidade. Nessa perspectiva, naturalmente, João Roma está com Flávio Bolsonaro, que é o nosso pré-candidato a presidente da República. E eu acredito que Flávio Bolsonaro, com o decorrer do tempo, ele que é também um político habilidoso, ele que tem uma fala serena, ele que tem muitos atributos e até durante todo esse período talvez tenha sido o Bolsonaro que tenha estado mais preservado, né, dentro de um espectro midiático, eu acho que ele vai começar a agradar e agregar muitos players da política. O Ciro, por exemplo, se dá muito com ele, várias outras figuras. A Semineto tem um excelente contato com ele, né, gosta do tratar. É claro que dentro desses partidos grandiosos existem muitas nuances. Semana passada estava aqui Ronaldo Caiado, participando do Bonfim. Saímos até junto em foto. Não quer dizer que eu vou apoiar Ronaldo Caiado, mas eu torço para que ele avance na sua caminhada, apesar do meu candidato ser Flávio Bolsonaro. Então, diferente de outros tempos, que a direita mal tinha às vezes um candidato, hoje você tem muitos candidatos. No próximo sábado vai estar Romeu Zema aqui na Bahia. Na semana passada eu conversei por telefone com Aldo Rebelo, que lança sua pré-candidatura agora no dia 31. Né? E também que hoje tem um discurso que me agrada demais e agrada grande parte dos brasileiros, porque ele fala com autenticidade pelo nosso Brasil, pelo nosso Nordeste, né? Identificando problemas que são cruciais, problemas inclusive institucionais do nosso Brasil que precisam ser tratados. Então, acho que hoje tem muitas opções para o eleitorado e cabe a nós fomentarmos esse espectro de centro-direita que vem se desenhando pelo Brasil. E aqui na Bahia a gente não perdeu o foco, porque nós precisamos estar unidos para encerrar esse período de 20 anos do PT. Então, temos essas mobilizações aí. Flávio vem quando aqui na Bahia? João Roma já tem a previsão? Ele decolou ontem para Israel. Sim. Não é? É uma viagem longa, eu acho que ele passa 2 semanas nessa viagem. E aí ele combinou que, passado o carnaval, a gente ia montar uma agenda aqui
Não sabemos ainda em qual local especificamente. Então mas já tem essa já está no radar de há uma fevereiro expectativa de ter a visita dele aqui, né? Março, né? Março, né? Porque o carnaval já termina no finalzinho de fevereiro. Fato. Vou aproveitar que falamos de Flávio. Eu nunca tive, há muitos anos lhe entrevisto, desde antes de ser ministro. Lembro de alguns papos em 2 de julho, andando, fazendo aspas suas para site, quando eu trabalhava em site, você ainda compondo a prefeitura da capital baiana, você nunca se escondeu. Então, a pergunta que eu vou te fazer, eu tenho certeza que você vai me responder com sinceridade. Surpreendeu a carta de Bolsonaro indicando Flávio a candidato? Olha, surpreendeu muita gente. Não é? João Roma. João comemorou a decisão. Não é? Eu me lembro, eu sempre repito muito uma frase, né, que diz que Napoleão dizia aos seus generais: quando precisar tomar uma decisão, tome a decisão, pois a pior das decisões é não tomar decisão. Então eu acho que Bolsonaro foi sim assertivo, não é? Enfim, o presidente está sofrendo muito, não é? Não é apenas uma condenação injusta, é um processo de muita crueldade, né, de perversidade até com a figura humana dele. Mesmo aqueles que não gostam, não admiram o presidente Bolsonaro, sabem que trata-se de uma injustiça e de algo que maltrata, né, um ex-presidente da República com problemas graves de saúde e que toda hora, né, são pequenas pirraças e assintes, né, dentro da sua figura humana. Então era importante sim você ter um porta-voz, né? E dentro disso você não transforma no porta-voz apenas dizendo que a pessoa é porta-voz. Você tem que dar naturalmente o papel para essa pessoa exercer, né? Flávio, ele é uma pessoa que eu tenho muita interlocução, sempre tivemos muito juntos, mesmo na eleição passada, quando houve a definição da minha candidatura a governador aqui na Bahia, ele me ajudou nisso, veio aqui na Bahia tratar disso, sentou com vários outros, né, personagens da política, e Flávio é um personagem de muita articulação política, de linguagem leve, né, de conteúdo. Então, há cerca de 15 dias, eu me referi a um jornalista de um veículo nacional que disse, olha, ele já cresceu muito na pesquisa, mas ele também está com a rejeição alta igual o pai. Eu disse, olha, eu acho que é uma tendência que diminua a rejeição dele. E já na semana passada já houve uma nova pesquisa mostrando que ele tinha caído a rejeição. Então, eu acho que o personagem Flávio Bolsonaro, por si só, ele carrega a legitimidade de ser filho do presidente Bolsonaro. Isso gera para ele também uma tranquilidade muito grande em relação às suas posições, o que até dificulta o outro personagem, porque, às vezes, vamos supor, é natural que hajam divergências, até pelo quesito geracional. Mas sendo Flávio filho de Bolsonaro, evita, inclusive, questionamentos até de uma certa patrulha ideológica. Então, eu acho que Flávio, com isso, tem maior leveza para seguir nesse processo. Eu acho que ele vai não só crescer ainda mais nas pesquisas, mas muitas pessoas que vão começar a conhecer o Flávio, além do Bolsonaro, né, e ver que tem uma figura humana, né, de bom coração, de boa articulação política, ponderado, sereno, né? Então, acho que nós teremos, sim, uma caminhada muito positiva, inclusive aqui na Bahia. Mas, na sua opinião, Roma, por que não Tarcísio? Já que havia um clima, principalmente da direita, da centro-direita, de apoiá-lo. Por exemplo, sinalizações dadas por Gilberto Kassab de abrir mão da candidatura de Ratinho Júnior por Tarcísio, que a gente sabe que o PSD tem um tamanho considerável dentro do Congresso, uma sinalização também de Caiado, União Brasil, setores do União Brasil, melhor dizendo, também de que Tarcísio, hoje União Brasil, PP faz uma federação que é um megazord dentro da Câmara Federal. Por que então não Tarcísio, que já foi um fiel escudeiro durante a presidência de Bolsonaro? Victor, na sua opinião. Me desculpe, eu não sei responder, até porque eu não tive com o presidente Bolsonaro. Não, né? Ele está cumprindo pena e é muito difícil o acesso. Eu não tive essa conversa, eu tive algumas conversas com o Flávio, com o Valdemar, né, mas não conversei com o presidente Bolsonaro. Tarcísio é um excelente quadro. Foi um dos ministros que eu tive mais ligação e amizade durante o governo do presidente Bolsonaro. Veio aqui comigo na Bahia. Andamos juntos, inclusive no dia que ele veio para cá. Eu convidei o então ex-prefeito Zé Ronaldo, que andou no carro conosco. Rodamos essa BR, fomos lá pela 116, passamos lá do cruzamento lá com a 242, lá em Rafael Jambeiro, e Tarcísio já notou aquilo ali,
Isso me causa espanto até hoje. Como é que você tem um Rui Costa, chefe da Casa Civil, já vai fazer 4 anos de governo e não conclui uma obra pequena daquela? Então, o Tarcísio tinha esse traço operacional, né? Conversamos muito sobre a duplicação ali, né, que passou por Santanópolis com aquela obra e, na sequência, Santa Bárbara, que os comerciantes ali estavam muito preocupados com a questão do retorno. Tarcísio foi lá comigo, né? Conseguimos resolver aquilo. Eu fiz um vídeo com o Requeijão lá, brincamos sobre isso. Teve até gente de Minas que foi reclamar, que foram dizer que o queijo de lá era melhor, mas isso deu repercussão. Então, eu tenho com o Tarcísio o melhor dos tratos, um homem que eu admiro, está fazendo um excelente trabalho em São Paulo. Né? Mas também são decisões difíceis para ele também. Ele tem responsabilidades. É o maior estado do Brasil disparadamente. O estado de São Paulo tem mais recurso liberado para investimento em São Paulo do que o governo federal tem para o Brasil inteiro. Então, por outro lado, um Tarcísio disputando a reeleição em São Paulo também é um fator que tem que ser analisado no conjunto, né, do final da conta lá da eleição. Porque alguns pontos em São Paulo significam talvez a eleição, a diferença no Nordeste inteiro. Né? Se você tem um Tarcísio, naturalmente você vai ter uma expressão de voto muito maior também em São Paulo, e isso pode contribuir numa marcha nacional. Temos até o dia 4 de abril para avançar nisso. Flávio, ele, repito, é muito ponderado, né? Ele não é, de forma nenhuma, figura intransigente, está buscando construir, viabilizar, né, esse arcabouço partidário. Outros líderes de outros partidos conversam com ele, tem boa interlocução. Então, repito, o porquê eu não sei lhe responder, mas faz todo sentido, né, você ter uma figura que rapidamente já, né, avançou nas pesquisas, que já cai sua rejeição e que consegue acomodar, ou seja, sem maiores questionamentos, um cenário, né, de alternativa a esse descaminho que o PT tem apresentado no Brasil. Roma, você falou do tom mais ponderado de Flávio, né? E essa era uma característica atribuída a você, aqui quando você foi candidato a governador da Bahia. Né? Você não acredita que boa parte das pessoas que apostavam todas as fichas na figura de Roma, candidato a governador, possam balançar um pouco ao ver em Roma, que em um determinado momento criticou a Semineto, aderir à chapa e se satisfazer em algum momento, você já falou que você não abriu a boca ainda para dizer isso, mas em aceitar a posição de candidato ao Senado sendo coadjuvante na chapa? Não, pelo contrário, eu acho que, assim como eu falei lá no Bonfim, eu acredito numa chapa consistente. E estaremos juntos na mesma caminhada, né? Cada um com perspectivas, né, de espaços de atribuição diferentes, mas ambas grandiosas. Né? O Senado da República hoje representa, né, o principal contraponto, né, dos descaminhos que o Brasil está enfrentando. Né? Uma justiça que quer, além de exercer o papel judiciário, também legislar, que fica subtraindo os demais poderes. Né? O Senado precisa ser afirmativo em relação a isso. Então, são quesitos, né, fundamentais para toda a estruturação da nossa sociedade. A Bahia não vai conseguir se arrumar por si só. Não é? A gente vai precisar também de reforço, vai precisar de uma conjuntura que possa auxiliar o nosso Estado a retomar o seu desenvolvimento. Então, acho que tudo isso, né, e muitos, né, que até me abraçaram, e o que eu trago mais de relatos são até de pessoas que não votaram em mim, né, mas admiravam a minha caminhada, certo? Diziam para eu seguir em frente. E essas pessoas enxergavam o quê? Que era fundamental essa união. Você sabe que eu vi essa semana de um ouvinte assim: rapaz, eu gosto até daquele Roma, é pena que ele é bolsonarista. A frase do ouvinte diz. Aí eu fui, mas peraí, contextualize ele. Não, é porque ele não parece bolsonarista, o discurso dele não é duro. Você acha que é um grande desafio para as eleições de 2026 tentar quebrar um pouco da persona de Bolsonaro, da persona, da figura dele pessoal, com as propostas da base da direita? Eu sempre digo que o Bolsonaro é um combo, então ele tem suas características. Né? Como eu disse, cada um tem uma maneira de falar. A gente falou aqui sobre Marcelo Nilo. Cada um tem uma maneira de se expressar. Bolsonaro foi a pessoa mais espontânea que eu já conheci na minha vida. E olha que eu tinha uma mãe que era muito espontânea. Sem filtro. Né? Ele é completamente espontâneo. Eu até às vezes brincava com ele. Presidente, se o senhor fala isso, vai contra a sua figura. Né? Mas ele simplesmente, ele sempre foi uma figura muito explícita, muito, né, transparente nesse trato dele. Mas, ao mesmo tempo, ele despertou um sentimento no Brasil inteiro.
Então, por mais que ele tenha, muitas vezes, um quesito ou outro que desagrade A, B ou C, certo? Ele não só tem muitas entregas no Brasil de uma forma de governar que nós acreditamos, né? E ele foi muito atacado, como tem sido até hoje. Então, nós conseguimos triplicar o programa social do governo. Diziam que ele ia acabar com o Bolsa Família. Nós conseguimos diminuir os impostos e aumentar a arrecadação. Ele não só defendeu a tese, como provou uma tese. Você vê um governante cortar da própria carne, isso é algo muito raro nas administrações, seja municipal, estadual ou federal, porque você tem um entorno do ponto de vista fazendário que as pessoas querem ter uma arrecadação forte para fazer jus às obrigações do Estado. E Bolsonaro ia na curva inversa. Ele ia lá buscando qualquer assunto que surgia. Ele vinha, e aí, PG, Paulo Guedes, dá para cortar o quê aí? Então, cortou muitas coisas que o governo do atual presidente já voltou atrás em quase 400 decretos do presidente Bolsonaro que desoneravam a população ou que traziam benefícios de regulamentação qual seja. Seja quesito cartorial, seja quesito dentro da questão de trânsito com seguros, DPVAT e por aí vai, coisas que vão passo a passo onerando cada vez mais a nossa população. Então, acho que essa forma certamente me agrada, né, porque ele justamente colocou o Estado a serviço da população. E muitas vezes a gente vê, né, estados condenados a ser refém, né, das benevolências que sempre são cruéis perante o cidadão porque sufocam o seu desenvolvimento. Então, eu acho que a gente não tem que esconder nada, a gente tem que, na verdade, levar a mensagem correta para a população, porque muitos talvez até não tenham votado, porque a gente não conseguiu acertar na comunicação, né, mais clara, que consiga mostrar às pessoas as perspectivas que nós temos para o futuro do Estado da Bahia. Então, a partir do momento que cada baiano, que cada baiana enxergue que a Bahia está sofrendo por esse descaminho, que a gente não está conseguindo avançar em vários quesitos de desenvolvimento, não falo só de infraestrutura, mas educação, saúde, segurança, são teclas já batidas, tantas potencialidades no turismo, a começar pelo nosso próprio povo que é criativo, espirituoso, mas infelizmente a Bahia tem tropeçado, né, nesta forma de governar que visa um Estado agigantado e que fica manipulando, inclusive, a pobreza da nossa população. Roma, queria te agradecer a disponibilidade de ter vindo aqui conversar com a gente no Boa Tarde Bahia, dizer que os microfones estão sempre abertos e quem sabe também nas rodadas futuras de entrevistas com os futuros candidatos, quem sabe o candidato ao Senado não é ele para vir aqui dar entrevista, né? Não sei, né? Porque ele disse que não confirmou ainda, não carta nem descarta. Mas ele está na pegada de que se o povo, se é para a felicidade geral da nação, diga que o povo que fico. Obrigado, viu? Olha, eu que agradeço mais uma vez. Esse programa sempre nos surpreende positivamente, não só pelo talento dos entrevistadores, mas pela estrutura, né, pela abrangência que tem no estado da Bahia. E quero estar sempre aberto para que a gente possa ter essa discussão, né, tão positiva, para que a gente, enquanto baianos, possa buscar esse entendimento de um futuro para o nosso estado. Agradeço a oportunidade mais uma vez e fico sempre à disposição.